O bicho tá solto, sou. Eu voltei para essa terra seca, onde o sol racha a cabeça da gente e a maldição corre solta, só para acabar com ele. Meu nome é Zé. Não sou mais o moleque que fugiu daqui há 15 anos. Sou o caçador. Meu pai, ele se foi naquela noite de lua cheia, perto do açude, engolido pela escuridão. Não foi onça, não foi jaguatirica, não foi cobra peçonhenta. Foi a criatura. Foi o danado do homem-lobo, o lobisomem que assombra o sertão do Ceará. O povo daqui fala que a maldição não passa de conversa mole de velho bebo ou de medo bobo. Mas eu vi os rastros naquela manhã, senti o cheiro de morte e o calor metálico do sangue dele. Passei a vida toda longe daqui, aprendendo a caçar essas aberrações que o folclore esconde e a ciência ignora. Fui para fora, estudei o modo de agir, coletei as armas certas, bala de prata fundida e benzida por 3 padres diferentes, todos sabedores dos rituais antigos. Não há monstro que resista a isso, ou pelo menos é o que me disseram. Mas a volta para casa foi estranha. Ninguém me olhava nos olhos. Os poucos cães que restaram na cidadezinha de Quixeramobim não latiam, só choramingavam baixinho, como se soubessem que a morte tinha voltado a passear por aqui. A cidade parecia mais silenciosa do que o cemitério, um lugar onde até o vento tinha medo de soprar. Eu senti que ele sabia que eu estava aqui, que a besta que matou meu pai agora me esperava na escuridão do matagal seco. Eu estou pronto. Meu corpo é puro músculo. Minha mente foco e a vingança é a única coisa que me mantém vivo. Mas tem algo mais. Meu medo não é da criatura peluda e sanguinária que me espera. É da sensação fria de que alguém me guiou até este ponto exato. É a sensação de que essa caçada inteira é uma armadilha perfeita e que o lobisomem pode não ser a única coisa perigosa que vou encontrar sob o luar do sertão. Eu vim atrás de um monstro conhecido, mas tenho um pressentimento de que vou encontrar 2. O luar está nascendo, forte e branco como os ossos de um defunto. A transformação já deve ter começado na mata. Eu consigo ouvir o estalo dos ossos se quebrando ao longe, um som que parece mastigar o silêncio pesado da noite. A vingança é um prato que se come frio, dizem, mas eu sinto o calor do sangue fervendo nas minhas veias. Eu não sei se saio vivo dessa noite, mas sei que a história precisa ser contada e quero que vocês me ajudem a entender o que te dá mais medo. O monstro que você vê na escuridão ou a traição que você não espera? Se você já viveu algo sobrenatural, algo que te fez duvidar da sua sanidade e da sua fé, deixe seu relato nos comentários. Preciso saber que não estou sozinho nessa luta contra a escuridão. Minha arma está carregada. O sino da igreja bateu a primeira badalada da meia-noite. É agora ou nunca. O cheiro me atingiu primeiro, antes mesmo que meus olhos pudessem se acostumar com a penumbra lunar. Não era apenas o odor de terra seca e carniça que a gente espera no sertão. Era algo mais. Enxofre, misturado com sangue coagulado e pelo molhado. Um odor fétido que rasgava as narinas e prometia morte violenta. Eu segui o rastro dele, que era impossível de ignorar. As pegadas eram gigantescas, afundando na terra dura como se a criatura pesasse o dobro de um touro. Minhas botas caminhavam silenciosamente sobre a caatinga espinhosa, a espingarda firme, pronta para disparar a bala única de prata no momento exato. Eu andava agachado, tenso, cada músculo do meu corpo esperando pelo bote. Eu sabia que estava perto, o cheiro ficava mais forte, quase insuportável. Um aviso primitivo de que o predador estava a postos. Parei bruscamente quando notei que os galhos quebrados não apontavam na direção da fuga, mas sim para os lados, como se o monstro estivesse circulando, me cercando sem que eu percebesse. Não era um rastro de caça. Era uma trilha planejada para me levar ao centro de um matagal denso. Era uma emboscada. A tensão era tanta que o silêncio parecia prestes a explodir. Minha respiração era superficial e rápida.
De repente, o silêncio quebrou de uma forma terrível. Não foi um uivo tradicional, lancinante. Foi um rosnado gutural, baixo, um som que vibrou no meu peito, vindo de muito perto da direita, atrás de uma moita de mandacaru. Eu virei no mesmo instante o dedo no gatilho. Lá estava ele. Era enorme, muito maior e mais musculoso do que as lendas descreviam. A silhueta colossal distorcendo-se sob a luz cruel da lua cheia. O pelo era cinzento e grosso, pareciam pedras sob a pele. E os olhos, os olhos eram duas brasas amarelas fixas em mim, cheias de ódio primordial. Era a besta que matou meu pai. Não hesitei. Levantei a espingarda e disparei a primeira bala de prata diretamente no centro do peito dele. O estrondo reverberou pela mata, abafado pelos arbustos. Um ruído de dor, sim, mas não o grito de morte que eu esperava. O impacto deveria ter derrubado qualquer coisa, mas a criatura apenas cambaleou para trás, soltando um urro de fúria, misturado a um gemido. Fumaça cinza subia da ferida no peito, sinal de que o projétil prateado estava agindo, mas ele não caiu. Ele me encarou por um segundo que pareceu eterno, e então, com uma velocidade que desafiava a lógica e o peso, avançou. A boca aberta revelava dentes longos e afiados, como adagas de obsidiana, babando um líquido escuro. Tive tempo apenas de soltar a espingarda vazia e me jogar para o lado. Os ventos da sua investida varreram meu rosto e senti o cheiro quente e sujo do seu hálito. Ele errou por centímetros, chocando-se contra a árvore atrás de mim com uma força que rachou o tronco. Eu estava no chão, o coração martelando contra as costelas, o medo finalmente tomando conta do treinamento. A bala de prata falhou em deter ele instantaneamente. Eu tinha que correr. A vingança seria postergada. A sobrevivência era a prioridade. Eu me arrastei, sentindo os espinhos rasgando minhas roupas e minha pele, enquanto a criatura se recuperava do impacto, seus olhos fixos em mim novamente, preparando o próximo ataque. Eu estava na armadilha, e ele era o carrasco, um ser de puro terror e fúria alimentado por anos de luto. Eu disparei em corrida sem olhar para trás, sabendo que qualquer segundo desperdiçado seria fatal. O terreno do sertão, traiçoeiro e cheio de pedras e cactos, não era feito para velocidade, mas o medo injetou uma força bruta nos meus músculos. Eu ignorava a dor dos espinhos rasgando minhas pernas e braços, concentrado apenas no som da criatura me perseguindo. O lobisomem vinha logo atrás. Não corria como um animal comum, mas em saltos maciços que cobriam metros de distância em um instante. Eu ouvia o barulho de galhos e arbustos sendo despedaçados com a fúria dele. Eu não estava ganhando distância. Estava apenas esticando o tempo até ele me alcançar e me dilacerar. Minha espingarda estava jogada na mata. Inútil agora, pois eu só tinha uma bala de prata. Eu precisava de um lugar para me esconder, para recuperar o fôlego e, mais importante, para recarregar a arma. Minha mente, mesmo sob pânico, mapeou o terreno. A cabana de lenha abandonada. Era o único abrigo próximo, uma velha estrutura de adobe e madeira que meu pai e eu usávamos há décadas, agora quase em ruínas. Se eu conseguisse chegar lá, talvez eu tivesse alguns segundos preciosos de vantagem. Eu forcei meu corpo além do limite. A visão ficou turva pelo esforço e pela adrenalina. Os uivos da criatura ficaram mais próximos, mais desesperados, com a promessa de dor. Eu cheguei à clareira onde ficava a cabana e me joguei contra a porta podre. Ela cedeu com um estalo alto. Entrei e a empurrei para trás, usando o tronco de uma árvore que estava lá dentro como barricada. Fiquei ofegante, curvado, tentando acalmar meu coração, enquanto o tremor percorria meus membros. O lobisomem atingiu o exterior da cabana com a força de um veículo desgovernado. A estrutura rangeu, mas resistiu. Ele urrava lá fora, batendo na madeira com garras que pareciam lâminas. Eu caí,
De joelhos no chão de terra batida, tateando o bornal para pegar a caixa de munição. Eu tinha mais balas comuns e uma última, preciosa bala de prata reserva. Eu precisava ser rápido e preciso. Enquanto tentava focar na tarefa de recarregar, minha mente começou a registrar detalhes estranhos daquele lugar. A cabana estava limpa demais. Ninguém vinha aqui há anos, eu tinha certeza. Deveria haver poeira, teias de aranha espessas, detritos. Mas o chão estava limpo, varrido. As poucas ferramentas, enferrujadas, estavam penduradas em seus devidos lugares. E as janelas, as velhas aberturas que eu lembrava estarem cobertas por plástico esfarrapado, estavam agora fechadas e vedadas por dentro com tábuas de madeira escura e nova. Alguém tinha estado aqui. Alguém tinha preparado este local. A cabana não era um abrigo, era uma cela, um ponto de convergência. Eu não estava fugindo para um esconderijo. Eu estava sendo guiado para uma armadilha secundária. O terror subiu por mim de uma forma diferente, mais frio e mais racional. O lobisomem era a ameaça bruta, mas havia uma mente por trás dele. Antes que eu pudesse processar a dimensão da traição, a besta decidiu que a porta não era mais um obstáculo. Com um rugido que parecia rasgar o ar, ela investiu contra a parede de adobe mais fina perto da janela. O som de tijolos desmoronando e madeira estilhaçando foi ensurdecedor. Uma fenda enorme se abriu e a cabeça massiva do lobisomem surgiu através do buraco. Os olhos amarelos me encontrando com uma satisfação demoníaca. Ele não esperaria que eu recarregasse. Sua boca começou a se abrir, mostrando fileiras de presas prontas para me morder, para me puxar através da parede quebrada. Eu segurei a bala de prata e a munição normal em uma mão, a faca de caça na outra. Se eu morresse, eu levaria um pedaço daquela criatura comigo. A armadilha estava armada e eu era o peixe fisgado. Não havia tempo para recarregar. A cabeça do lobisomem estava a centímetros de mim, o hálito quente e pútrido. Reagi por instinto puro, jogando meu corpo para o lado e evitando as primeiras mordidas. Eu estava com a faca em punho. Sabia que o aço comum não faria mais do que irritá-lo, mas precisava criar uma distração, um ponto cego. Ele se forçou ainda mais através do buraco na parede, tentando me alcançar com uma das patas dianteiras, cujas garras eram como anzóis. Eu me abaixei sob o ataque e usei toda a força do meu tronco para enfiar a faca de caça no flanco exposto da criatura, logo abaixo da caixa torácica. O metal afiado encontrou resistência, mas penetrou. O lobisomem soltou um grito de dor que era mais humano do que animal, um som que gelou meu sangue. O grito era tão intenso que parecia rachar a própria cabana. Ele se retraiu parcialmente do buraco, uivando, e o sangue dele, negro e viscoso, começou a escorrer pela ferida e pela parede desfeita, exalando um cheiro de ferro e podridão. Eu usei o instante de dor dele. Meu corpo estava tremendo, mas eu me arrastei para longe, usando o balcão improvisado como escudo, desesperadamente tentando inserir a munição na espingarda. Eu consegui carregar uma bala comum que serviria para um tiro de distração. Meu foco estava no monstro ferido, que agora gemia e se lambia, ignorando temporariamente o buraco na parede. Eu olhei para a ferida. A faca estava fincada ali. Era superficial demais para matar, mas profunda o suficiente para causar agonia. Eu preparava o tiro final quando notei algo estranho no comportamento do lobisomem. Ele parou de gemer e levantou a cabeça. Não estava mais olhando para mim com fúria cega. Havia hesitação em seus olhos amarelos, quase uma obediência. Seus olhos não estavam fixos em mim, que era a sua presa, mas em algo atrás de mim, na porta que eu havia barricado. Um ruído. Não era a respiração pesada do monstro. Era o ranger de metal, como o puxar lento de um ferrolho. A barricada na porta estava sendo lentamente movida. O meu coração acelerou novamente. Um terror gelado
substituindo a adrenalina quente. O monstro lá fora era terrível, mas a ameaça humana a que orquestrou isso era infinitamente pior. Eu me virei lentamente, a espingarda carregada apenas com uma bala comum, inútil contra o lobisomem. E foi então que eu vi a silhueta parada na porta. Uma figura humana. Estava escura, mas a luz da lua batia na arma que ele segurava. Um revólver velho. E eu reconheci a figura. Não era um estranho. Era alguém que eu conhecia desde a infância. Alguém que eu confiava, meu primo, Chico. O rosto dele estava sombrio, mas o sorriso era inconfundível. Era um sorriso frio que não chegava aos olhos. O lobisomem fez um som baixo, quase um choramingo de cão. A criatura não era um inimigo, era uma ferramenta. Eu entendi tudo naquele instante horrível. A cabana limpa, as janelas vedadas, o rastro que me levava direto para cá. Chico estava me esperando. Ele fez isso. Ele preparou a morte do meu pai e agora a minha. Eu abaixei a espingarda ligeiramente. A surpresa e a dor da traição sendo quase mais incapacitantes do que a mordida de um lobisomem. A besta ferida, ainda com minha faca no flanco, olhava para Chico, esperando uma ordem. O verdadeiro caçador não era eu. Eu era a caça que foi levada ao matadouro. A revelação me esmagou. Zé, meu primo bravo, você realmente achou que voltaria para casa e tudo estaria como antes? A voz de Chico era um sussurro rouco, mas reverberou na cabana destruída. Ele deu um passo à frente e a luz da lua revelou a frieza pura em seus olhos. Eu estava paralisado. O lobisomem na parede rosnava baixo, mas mantinha a distância, atento a cada movimento de Chico. Por que, Chico? Por que, meu pai? Eu mal consegui formar as palavras, a traição me sufocando. Chico riu, uma risada seca e sem alegria, que ecoava o som de ossos arranhando o metal. O velho tinha a fazenda, Zé, tinha a terra, o açude, e ele nunca ia me dar nada, sempre dizendo que eu era irresponsável, uma vergonha para o nome da família. Você era o favorito. Eu só acelerei um processo inevitável. Ele gesticulou com o revólver para o lobisomem. Você passou anos estudando lendas, balinhas de prata e rituais. Eu passei anos estudando a família, os segredos. O lobisomem, ele não é só uma aberração. Ele é uma maldição, sim, mas uma maldição que pode ser manipulada por quem sabe o nome certo, por quem conhece o ritual que o prende à terra. Ele está aqui, Zé, porque eu o chamei. Ele matou nosso tio, o velho rabugento, e agora vai matar você. E ninguém aqui no sertão vai se perguntar duas vezes. Foi o lobisomem, o monstro de sempre. O cinismo em sua voz era um veneno. A ferida do meu pai não era apenas culpa de um monstro, mas do rancor e da ganância humana, muito mais feios. O lobisomem, ouvindo a voz de Chico, pareceu ficar mais agitado. Ele tentou se livrar da faca, mas a dor o impedia. Você acha que é um caçador, Zé? Mas é só um tolo. Eu te guiei. Deixei rastros fáceis, mantive essa cabana limpa, preparei o palco. Eu sabia que você viria com a sua bravata e as suas balas de prata. Mas a vingança não é sua, é minha. Ele apontou o revólver para a minha cabeça. Eu te dou uma chance. Vá embora. Finja que nunca esteve aqui. Deixe a fazenda para mim e eu te deixo viver. Você pode ir para longe, virar lenda como o caçador que desistiu. Eu olhei para Chico, depois para o lobisomem. Minha espingarda estava carregada com a bala comum. A bala de prata estava no meu bolso, fora do alcance da minha mão. Eu estava ferido, encurralado e traído. Não é sobre a terra, Chico, eu disse, minha voz baixa e firme apesar do tremor. É sobre a honra do meu pai e a sua alma que está condenada. Meu primo balançou a cabeça impaciente. Tolice sentimental. Então que seja. Lobisomem, pegue ele. A ordem foi dada com uma frieza casual. O lobisomem reagiu imediatamente. O som de seus ossos se movendo era audível, e ele começou a se forçar de volta para dentro da cabana pelo buraco, ignorando a dor da faca. Chico,
Manteve o revólver apontado para mim, observando o espetáculo. Eu tinha que reagir agora. O monstro viria pela frente e o traidor estava pronto para me dar o tiro de misericórdia. Não havia fuga. Havia apenas um modo de virar o jogo. E isso exigiria um risco insano e uma precisão desesperada. Eu tinha que transformar a ferramenta no carrasco do seu mestre. Eu tinha que fazer o lobisomem atacar o Chico. O tempo parecia ter se arrastado para um ponto de estase. O lobisomem estava quase totalmente dentro, se posicionando para o bote final. Chico sorria, saboreando a minha derrota iminente. Eu sabia que se atirasse no lobisomem agora com a bala comum, apenas o irritaria mais. E Chico me mataria antes que a criatura pudesse sequer me tocar. Eu tinha que ser cirúrgico. Eu tinha que desviar o foco da besta. Num movimento rápido, desafiando a dor na minha perna arranhada pelos espinhos, eu levantei a espingarda, mirando não no lobisomem, mas em Chico. Eu disparei a bala comum. O tiro reverberou, ensurdecedor no pequeno espaço. O tiro não visava o coração ou a cabeça de Chico, atingiu a coxa dele. Chico berrou, soltando o revólver, caindo de joelhos. A dor humana, o grito agudo de traição, isso foi o suficiente. O lobisomem, que estava focado em mim, virou sua cabeça de forma brusca. A besta estava condicionada a obedecer Chico, mas o ferimento e o grito de seu mestre causaram uma confusão primal na sua mente. A criatura viu o homem caído, gritando e sangrando, uma fonte de fraqueza inesperada. O caos irrompeu. Enquanto Chico gemia e tentava alcançar o revólver caído, o lobisomem soltou um urro de desorientação e fúria. A ferida da faca se abriu mais e a besta cambaleou, mas em vez de se voltar para mim, ela avançou para Chico, que era o alvo mais próximo e mais vulnerável. O lobisomem não estava mais sendo controlado. Ele havia voltado ao seu instinto selvagem de predador, e o cheiro do sangue fresco de Chico era irresistível. Eu me arrastei, desesperadamente tentando alcançar o bornal para pegar a última bala de prata, ignorando a cena de horror. Eu ouvi os gritos de Chico, que eram rapidamente abafados por ruídos molhados e o rosnar gutural da criatura. Eu não olhei. Eu me concentrei. Minhas mãos tremiam, mas a experiência de anos me deu a precisão para colocar a bala de prata na câmara. Era a minha única chance de sobrevivência e de concluir parcialmente minha vingança. O lobisomem estava sobre Chico. Eu não tinha como ter certeza se ele já estava morto. A cena era uma massa escura de pelo, sangue e terra. Eu levantei a espingarda. Fechei os olhos por um segundo para limpar a imagem de Chico traidor e assassino sendo dilacerado da minha mente e abri-os novamente. Precisão. Eu mirei no ponto mais alto da massa, onde eu sabia que ficava a cabeça da criatura, e disparei o tiro final de prata. O som foi mais seco desta vez. O uivo cessou. O corpo enorme e peludo do lobisomem desabou sobre o que restava de Chico. O silêncio, lento e pesado, retornou à cabana. Eu fiquei imóvel por um longo minuto, a fumaça da pólvora no ar, o cheiro de morte e sangue dominando tudo. Minha perna latejava. Eu estava vivo. O monstro estava morto. O traidor, provavelmente também. Eu usei o último pedaço de força que tinha para me levantar. Eu cambaleei para fora, saindo pelo buraco na parede que a besta tinha feito. O luar me atingiu. Eu estava livre da armadilha. A vingança veio com um preço terrível. Eu não sabia se Chico havia sobrevivido ou se o lobisomem tinha morrido instantaneamente. O que eu sabia era que a ameaça bruta se calara, mas o horror da traição ficaria comigo para sempre. Eu escapei daquela noite carregando mais do que ferimentos físicos e cortes profundos na carne. Carreguei a certeza amarga de que a escuridão tem faces variadas e que a mais perigosa delas é a humana. O lobisomem estava esticado no chão de terra batida da cabana, o pelo cinzento manchado de um sangue que cheirava a ferro velho e a pólvora.
Eu não olhei para o que restava de Chico, meu primo. O som da sua traição e da sua dor foi o que realmente quebrou o silêncio da noite e a minha alma. Eu o deixei lá, entre os escombros da cabana e o corpo maciço da besta. Eu não tive forças para verificar se ele estava morto ou vivo, e naquele momento de exaustão e repulsa, não importava mais. Meu corpo tremia sem controle, não pelo frio do sertão que começa a cair de madrugada, mas pelo choque de ter enfrentado um monstro sobrenatural e logo depois a maldade pura da ganância familiar. A caçada tinha terminado, mas a guerra interna apenas começou. Eu me arrastei de volta para a cidadezinha de Quixeramobim antes do sol nascer, mancando e coberto de terra e sangue seco. Ninguém me perguntou nada. Ninguém me olhou nos olhos. O silêncio deles, aquele silêncio pesado que senti desde que cheguei, era a confissão. Eles sabiam do pacto. Eles sabiam da maldição que se aninhava não apenas nas matas selvagens, mas nas famílias antigas, alimentada por rancores hereditários. O lobisomem, no fim das contas, era apenas a ferramenta de um ódio humano muito mais profundo e perverso. O verdadeiro monstro não precisa de lua cheia para se manifestar. Ele vive no coração dos homens. Eu queimei as minhas roupas sujas, enterrei o resto das minhas munições comuns e a espingarda gasta numa cova rasa fora da cidade, e jurei que nunca mais voltaria àquelas terras amaldiçoadas pelo sol e pela traição. Mas a maldição tem um jeito sutil de se agarrar a gente, como um parasita na memória. Durante o dia, eu sou apenas Zé, o caçador que voltou. Mas durante a noite, o cheiro de enxofre, o som de ossos quebrando e a imagem dos olhos amarelos do bicho me impedem de dormir. E o pior, a coisa que me mantém acordado na escuridão mais fria. Toda vez que a lua começa a crescer, eu escuto um uivo distante vindo das colinas secas. Não é um uivo selvagem, é um lamento familiar, cheio de dor e rancor. Será que a maldição pulou para o próximo corpo, contaminando o que restava de Chico? Será que ele conseguiu escapar do ataque da besta, se transformando em algo ainda pior, um controlador de feras ou uma aberração ele mesmo? Eu vivo na sombra dessa dúvida, sabendo que, no sertão do Ceará, a vingança é um ciclo vicioso que não tem fim. E a única coisa mais assustadora que um monstro sanguinário é a certeza de que o verdadeiro monstro está voltando. E desta vez, ele sabe o meu nome. E eu não tenho mais nenhuma bala de prata para oferecer. O fim nunca chega de verdade, ele apenas se esconde até a próxima lua cheia.